Não vai falar do Corinthians hoje? Só vai falar do São Paulo? Não vai falar do Corinthians? Pois é, eu tenho... Não vai falar do Corinthians, produção? Olha só. Aqui, ó, no telão. Vamos falar do Corinthians, porque o Corinthians vive a expectativa de anunciar o Bocelli. Primeiro vai vem do Corinthians. Fábio Carille, o técnico. Michel, lateral direito. O Richard, meio campo. Ramiro, meio campo. Talvez... Eu acho que a principal contratação do Corinthians, além do técnico, claro, o Ramiro. Sornossa, ainda não foi anunciado, né, o Sornossa, mas será anunciado. O André Luiz, atacante que veio da Ponte Preta, o Gustavo Mosquito, que veio do Coritiba, e o Gustavo, que veio do Fortaleza. Era do Corinthians, foi emprestado e voltou. Quem saiu do Corinthians? Temos aí? O pessoal que saiu? O Jair Ventura, demitido. Wilson. O Wilson pode virar diretor de futebol, hein? Existe a possibilidade dele ou do Sheik, ou dos dois até, trabalharem na gestão de futebol do Corinthians. O Wilson parou de jogar. Mantuan foi emprestado para Ponte Preta. Paulo Roberto emprestado para o Fortaleza, se eu não me engano. Matheus Matias também saiu, emprestado para o... Voltou para ABC? Agora, de cabeça eu vou errar aqui, hein? Rodrigo Figueiredo também foi embora. O Guilherme foi para o Bahia. E o Danilo foi para o Vila Nova do Paulo Nunes. Danilo vai vestir a camisa vermelha. Emerson Sheik parou de jogar. E o Carlinhos foi para o Oeste. Quem é que foi para o Ceará? O Matheus Matias foi para o Ceará. Eu fui falar de memória e me equivoquei. O Bozelli. Parece que o Bozelli acertou mesmo aceitou a proposta do Corinthians, porque o América do México tinha entrado na parada, né? O Corinthians já tinha feito uma proposta que tinha agradado o Bozelli, mas o América do México entrou na parada na última hora e quase melou a negociação com o Corinthians. Ele deve assinar contrato nesta sexta-feira. Paulo Nunes, é boa a contratação? Muito boa a contratação. É um jogador de qualidade, já mostrou que é artilheiro, né? Um jogador que sabe finalizar muito bem, experiente. Vai suportar essa pressão, né, de jogar no Corinthians, acho que isso é importante. O jogador já vacinado com grandes clubes, mas o que me surpreende é assim, já essa contratação e não dar uma sequência ao Gustavo, né, que mostrou uma força muito grande lá no Fortaleza, mostrou que é um jogador, um artilheiro, a possibilidade dele não ter chances é muito grande agora, porque esse jogador Bocelli é um jogador com muita qualidade. Eu gosto muito dele, muito. Jogador experiente, jogador que sabe segurar a bola na frente. Eu acho que o Corinthians ganha muito com essa contratação. O Corinthians estava esperando trazer um cara que respondesse o que o Jô respondeu, né, no Corinthians. E o Jonatas e o Roger não conseguiram, nesse ano, fazer uma temporada à altura do Corinthians. Foi um ano muito abaixo da média do que o Corinthians esperava por esses dois jogadores. Então, o Bozelli acaba virando uma aposta para esse setor, que é o camisa 9, é o cara que vai tentar resolver lá na frente. Acho que tem duas questões aí. O tempo de contrato me chamou a atenção. Seriam 2 anos renováveis por um terceiro, para um terceiro. 3 anos para ele. Hoje ele está com 33, se não me engano. 33. 3 anos é bastante coisa para um contrato de um jogador de 33 anos. E que ele, bem ou mal, acaba não substituindo. Quando você cita o Jô, é perfeito nesse aspecto, porque é o último 9 que deu uma resposta extremamente positiva ali. Ele não participa da construção do jogo, como o Jô era capaz de fazer. O Bocelli é o cara da presença diária e da última bola. Um toque na bola para dentro do gol. Um exímio finalizador, conhece o caminho da grande área, mas a preparação, a construção do jogo do Corinthians não vai passar pelo 9. Né? Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente fala entre o que era o Jô. E ele pode ter muito sucesso trabalhando dessa forma, mas há uma diferença nesse aspecto. O Jô era capaz de participar do jogo do Corinthians. O Bozelli dificilmente vai fazer isso. Mas, em contrapartida, pensando de outra maneira, talvez seja um jogador com perfil de Corinthians, né? Um jogador que se identifique rapidamente com a torcida, ou que a torcida se identifique rapidamente com ele, como o Ramiro também é um jogador que acho que vai entrar e a torcida do Corinthians vai abraçar. Você já jogou lá e você sabe disso, né? Eu acho que o Ramiro é a cara do Corinthians. Eu acho que o Ramiro vai entrar, o torcedor vai junto com ele, porque é um jogador, além de se entregar demais, é um jogador que tem técnica. Um jogador que sabe lidar, principalmente do lado direito ali, em atacar, se defende muito bem, mas era um jogador que aprendeu com o Renato coisas que ele não tinha lá no Grêmio,
ao passe, ao bom passe, a entrar na área. O Ramiro fez gol de cabeça no Grêmio, dentro da área. Então, assim, é um cara que aprendeu muito. Eu acho que ele tem a cara do Corinthians, principalmente assim, do jeito que o Carille gosta, né, de armar os seus esquemas. Eu acho que o Ramiro cai muito bem ali no setor. Agora, eu tenho curiosidade de saber como é que vai ficar esse time do Corinthians. A gente vai mostrar o campinho aí. Tem na mão aí, Miguel? Miguel é meu anjo da guarda, hein? Quem tem Miguel ao seu lado nunca está desamparado. Cássio, goleiro, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar. Eu acho que o Corinthians tem que contratar um zagueiro e um lateral esquerdo, mas aí o que eu acho ou deixo de achar não interessa a ninguém. O Ralf e o Richard de volantes. A gente pode trazer o Ramiro para segundo volante se a gente quiser aí, ou se o Carille quiser, né? Sornosa, não? Acho que o Sornosa é o uso mais contido do Jadson. É isso que o Jadson jogando menos na temporada. É ele difícil os dois jogarem juntos. Não, eu acho muito. Fica um time muito lento, né? Se colocarem os dois. São dois jogadores que têm um bom combativo, passe né? e pouco combativo. O Ramiro a gente botou na direita porque é assim que ele jogava no Grêmio. Com o Jadson no meio, o Romero na esquerda, o Gustavo no ataque, mas aí entraria o Bocelli. Acho que pode ser um desenho. Agora tem o Pedrinho também, né? Eu não sei, Pedrinho esse ano vai ter que jogar, não é possível, né? Vai ficar no banco de novo? Acho que vai ter mais espaço. Só que é que o 2018 do Corinthians foi extremamente atribulado nesse sentido, né? Mudança de comando, a necessidade da resposta para ontem. A primeira saída não foi o Corinthians que definiu, uma saída por proposta do exterior para o Carille, enfim. Então o trabalho foi todo quebrado, né? Você vai tendo que encaixar do jeito que dá. E isso atrapalha a transição de base para o profissional. Mesmo de quem, quando entra, vai bem, como é o caso do Pedrinho. Um ano mais linear é muito melhor para quem está passando pelo que o Pedrinho passa hoje. Agora, vocês que gostam de falar de tática, eu vou perguntar um negócio para vocês. E a tal da recomposição? Eu adoro esse assunto. Porque o que dizem é que o Pedrinho não consegue fazer. Entendeu? E aí todo técnico que passa diz a mesma coisa. O Fábio Carille falava lá atrás. Primeiro ele dizia o seguinte, que o Pedrinho não conseguia jogar os 90 minutos. Né? Depois o Pedrinho virou o titular e, de fato, com o Pedrinho como titular, o Pedrinho não rendia a mesma coisa começando jogando do que entrando no segundo tempo. Talvez porque pegasse os jogadores mais descansados. O Osmar Loss disse a mesma coisa. Só que vem a pressão da torcida para botar o Pedrinho para jogar e o Pedrinho vai como titular. Não rende a mesma coisa. Com o Jair Ventura, a mesma coisa. E a tal da recomposição? Porque nesse modelo de jogo do Corinthians, os dois de lado têm que voltar até o fim. Né? E com 90 minutos, talvez o Pedrinho não... Ele está em formação também física, né? O crescimento também nesse aspecto. E de entendimento do jogo. E de estar bem posicionado e se desgastar menos. Uma série de questões. Ele pode ser protegido de N maneiras para não estar tão desgastado. O Jadson foi campeão brasileiro em 2015 fazendo o lado direito. Com Ramiro, quantas vezes grudado no Fagner. Sim. Então, assim, é possível fazer. Sim. Só que você precisa de estabilidade para que o cara tenha uma sequência, para que ele entenda o que está sendo pedido, para que ele consiga entregar o que está sendo pedido. É um processo. Só que a gente não acredita nisso aqui. Né? A gente acredita em atalho. Tem que dar um jeito de em fevereiro ele tá voando. Opa! Sirene! Contratação do Corinthians. Nós estamos falando do Corinthians, André Hernan. Contratação do Corinthians. Contratou o Bozelli. Ou não vem com contratação de São Paulo, porque isso aí já tá parecendo a central do São Paulo, não é a central do mercado. Não, a gente vai falar agora do Bozelli, né? Vocês estavam comentando agora há pouco sobre a chegada do argentino. Notícia de ontem, inclusive, lá do Globoesporte.com. O atacante vai assinar por 2 anos com a possibilidade de mais um ano de contrato. É um jogador de 33 anos, ou seja, ficaria até os 36 no Corinthians. E foi isso que pesou a escolha pelo Corinthians, porque ele tinha uma proposta do América do México, até ventilou-se a possibilidade dele não vir para o Brasil e ficar por lá e fechar o negócio, mas a proposta do América do México não agradou ao Bozelli e o Bozelli aceitou o desafio de vir ao Brasil, ao futebol brasileiro, 33 anos, experiente, revelado pelo Boca Juniors, com passagem pela seleção argentina. Mauro Bozelli chegando na sexta-feira para fazer exames médicos e assinar esse contrato. A gente fez aqui na Central do Mercado, nossa produção, a gente fez o card do Mauro Bozelli. Vamos ver se vocês vão concordar com o card dele. Vamos ver, cadê o card do homem aí? O Mauro Bozelli chegando aí para você na tela da Central do Mercado dentro do Seleção Sport TV. 4 estrelas. Ele é o maior... 3,5, não 4.
tem meia estrela ali, é verdade. O Mauro Bozelli, ele é o maior goleador do futebol, maior estrangeiro goleador do futebol mexicano. Então, assim, por onde ele passou, ele fez muitos gols. Chegou à seleção argentina, foi revelado num clube que é muito difícil, que é o Boca Juniors. Então, uma pressão danada, uma torcida muito grande. Então, o Bozelli chega para dar esse toque de experiência ao Corinthians e já chega com uma certa moral, né? 3,5 aqui da Central do Mercado. Concordam? Concordam com... Se o Birubiru teve 3, né? Ah, sim. Se o Birubiru teve 3. Se for pro... É verdade. Quem é que tá usando? Qual é o critério dessas estrelas aí? Quem é que resolve isso aí, o André? Quem Não é o culpado, é isso? É você que bota estrela nessa... A gente analisa. Essa do Mauro Bozelli, inclusive, fui eu, né, Gurgão? Gurgão aqui é o meu anjo da guarda. Essa foi bota na minha conta, 3,5. Não, a gente vê pela temporada do jogador, as últimas 2 temporadas. E exatamente é isso que a gente escolheu. Por exemplo, Birubiru, a gente se baseou pelas últimas 2 temporadas, de muitas assistências e muitos gols. E o Bozelli, por isso que ele chega com essa marca de ser um artilheiro nato. Aliás, o Corinthians, que se movimenta no mercado e ainda pretende contratar um zagueiro, também pode ter uma troca no comando, na direção. O Alessandro Nunes, que foi multicampeão como jogador, fez um excelente trabalho, é um excelente diretor, não deve permanecer no Corinthians. E o Emerson Sheik pode ser o substituto do Alessandro. Essa notícia está lá também no Globoesporte.com. Então, uma troca aí no comando. E aí fica, né, aquela dúvida. O Sheik, como é que vai ser o comportamento dele? Entendo que o Sheik, pela amizade que ele tem no meio do futebol, ele é um cara muito querido, vai tirar de letra como diretor. Assim como o Alessandro também, né? Ele se aposentou pelo Corinthians depois do Mundial, depois das conquistas do Mundial e da Libertadores, e também desenvolveu muito bem o papel, ao lado à época do Edu Gaspar, que hoje está na seleção brasileira. Então eu entendo que o Sheik vai conseguir desenvolver um bom trabalho, porque ele é um cara descolado, ele é um cara que é muito conhecido, como a gente costuma dizer no futebol, macaco velho, né? Inclusive tem uma macaquinha, né? Por falar em macaco velho, ele tem uma macaquinha cuta. Se ele vai levar a macaquinha pro Corinthians, não sabemos. André Hernan volta daqui a pouco. Agora, sobre o Bozelli, é o tipo do jogador que chega já com uma expectativa muito grande, porque é o camisa 9, vem o camisa 9, não vem o camisa 9. Aí vai ter que mostrar em rapidíssimo espaço de tempo, vai ter que fazer gol logo. A grande vantagem para ele é chegar no início de temporada. O Flamengo teve uma tentativa muito válida com o Uribe, que vinha com uma média praticamente de 1 gol a cada 2 jogos no futebol mexicano, em 2 temporadas também. Vivendo um ótimo momento por lá, mas chegou no meio de temporada, enfim, um momento instável da equipe, brigando em 3 frentes, tendo dificuldade, jogando toda quarta e domingo sem descanso e acabou não rendendo o que se esperava. Imagino que em 2019 ele se enquadre nessa ideia de uma resposta muito mais positiva. E o Bozelli no mesmo caminho, sendo que é sempre melhor quando você já monta o seu elenco, principalmente as principais chegadas, em janeiro, tendo tempo na pré-temporada, por mais que ela seja mais curta do que o ideal, para que o jogador já inicie o ano ambientado e dentro do que é o trabalho da equipe, né? Agora, vocês acham que o Corinthians melhorou ou melhora com essas contratações? Quer dizer, que melhora é óbvio que melhora, né? Com as contratações, até porque piorar seria difícil em relação a 2018, que foi, embora tenha conseguido o título do Campeonato Paulista, conquistado o Campeonato Paulista, depois o time foi desmontado, sofreu um desmanche. Mas não tá faltando gente aí? Eu falei de um lateral esquerdo, de um zagueiro. Não tá faltando gente, Paulo, nesse time? Eu acho que falta, mas melhorou muito, como você disse. Principalmente no treinador, né? Eu acho que a chegada do Carille já modifica completamente, não só o ambiente do grupo, mas de quem está em volta, né? Torcedor, direção. Eu acho que a responsabilidade aumenta pro corintiano, pro Corinthians, mas em especial as contratações estão sendo pontuais. São jogadores que sabem lidar com a maneira que o treinador gosta de jogar. Eu acho que isso é importante. O Corinthians está sabendo contratar. Eu acho que Ramiro, Bozelli, são estilos de jogos parecidos com o que gosta o Carille. Né? Então, acho que isso é importante. E principalmente começo de temporada. Todo mundo junto, né? Não chegando jogadores como veio vários no Flamengo no meio da temporada. Isso atrapalha bastante o treinador, atrapalha os jogadores que já estão lá. Eu acho que no começo é muito melhor. E o Bozelli, a gente sempre diz, né? O rendimento dele vai ser gol. O torcedor corintiano não vai ver se ele vai dominar bem, se ele colocar para dentro, a bola entrar, se tiver aquele time, né, de começar a fazer gol,
Aí já vai cair nas graças da torcida rapidamente. torcida. Agora, a expectativa em cima a pressão em cima do Carille vai ser maior, né? Muito maior. É outro Fábio Carille. Na verdade, é o mesmo Fábio Carille, mas o olhar que as pessoas têm sobre o Fábio Carille é outro agora. É de um Fábio Carille campeão. Então, quando ele já chega com título. Você foi campeão brasileiro aqui, e agora a gente espera de você um rendimento, de repente, acima do que o próprio elenco oferece. E o Corinthians sofre com problemas com grana. O Corinthians não tem aporte financeiro para trazer, de repente, os melhores jogadores do mercado. Mas o que ele consegue fazer, ele está apostando. O Bozelli acaba sendo uma dúvida pra gente. A gente não sabe em que condições físicas ele chega. Ele é um jogador experiente. Isso é muito importante para uma equipe como o Corinthians, porque é um cara que está acostumado a competir como a Libertadores, que são competições que exigem, é um jogador que tem essa característica de finalizar, de resolver, de fazer acontecer, só que a gente tem que ver em que condições ele chega, se ele chega bem e se ele se entrosa, se ele tem uma adaptação rápida, porque ele depende disso também para render. Agora, as apostas me agradam. O que o Corinthians hoje tem de dinheiro, de condições de investir no mercado, ele tá buscando. Agora, eu acho que essa pressão de Carille campeão que vem para resolver é uma pressão que pode ser negativa para o ano do Corinthians. Essa uma é a pressão parte exagerada. ruim do retorno, né? Isso, é a parte ruim. Eu acho que o Corinthians ele se baseia no trabalho para pensar 2019. E isso é muito bom. O problema é o sarrafo ser aumentado pelo que foi a conquista anterior. Pelo que foi o trabalho anterior. Se aproximar de uma metodologia vitoriosa de 10 anos de clube, o período do Carille à frente, já trabalhando internamente, até atingir como treinador o título brasileiro, isso é muito interessante. O problema é que a cobrança vem num outro patamar pelo que foi 2017. Seria melhor que o Corinthians trabalhasse baseado sim no retorno do Carille, porque isso é importante para linkar novamente o clube a um 2017, pulando 2018, que foi traumático nesse sentido, de muito rompimento, de reinício, e sem conseguir usar a estrutura de clube vencedora para tocar a sequência dos trabalhos, é importante o retorno. O problema é essa cobrança um pouco acima. Enfim, a gente está especulando a cobrança, mas a gente sabe como é. O sarrafo parece que vai estar mais alto com uma equipe tendo que começar praticamente do zero. E vou contar uma coisa para vocês que eu não contei ainda hoje. O torcedor corintiano quer ser campeão, tá? Não, campeão! E só um é campeão, não é isso? É isso, só um. Não, e ele foi finalista da Copa do Brasil ano passado e a gente ainda tem um ano dele como um ano desastroso. É isso. Se não for campeão, mas hoje é mais tranquilo, porque hoje um só é campeão, né? Mas os outros 5, 6 que vão para Libertadores parece que foram campeões também. Que a torcida leva essa. Na minha época era um só mesmo que ia para Libertadores. Não tinha essa história de vaga. Não tinha de segundo, terceiro, quarto. Mas o sarrafo faz toda a diferença, né? A expectativa que o torcedor cria. Quer um exemplo? O Internacional. O Internacional começou o ano passado sem, pelo menos pra gente, eu acho que o torcedor, não o torcedor do Rio Grande do Sul, mas o torcedor geral não colocava o Internacional como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. O próprio torcedor do Inter. Não, eu tô colocando assim porque eu não... Enfim, o torcedor ele gostaria que fosse, mas ele não colocava como acabado de voltar favorito. na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem ser campeão. Sem ser campeão. E aí ele sobe. Aí ele começa a fazer um ótimo Campeonato Brasileiro, uma equipe muito homogênea. Eu acho, assim, jogadores ótimos, uma ótima zaga. O Patrick jogando muito bem. Assim, Dourado. O Dourado fazendo um excelente campeonato. Beleza, não foi campeão. Se você conversar com o torcedor do Internacional, é uma decepção que fere o coração do cara. Mas eu não consigo entender a lógica do início ao fim. No início do ano a gente tinha uma realidade. No fim, por mérito da equipe, por mérito do Odair, do que foi construído ao longo do ano, a equipe brigou por título. Agora, o rendimento foi muito equilibrado. Ele oscilou muito pouco no ano internacional, mas ele acaba o ano como um derrotado. Então, assim, esse ano o sarrafo do Inter é 2 vezes maior. E ele não tem muito mais o que ofereceu o ano passado. Acho que tá aí um pouco a historinha que eu quero contar, entendeu? E o Corinthians, ele sobe muito o sarrafo com o Carille. O que pode ser ótimo, porque o Carille, ele tem um padrão de jogo muito bem definido. Eu conversei com os corintianos ano passado, eles falavam assim pra mim, Bárbara, entenda uma coisa. Com o Carille, a gente poderia não ser campeão, mas a gente não sofreria o que sofreu. Porque o Carille ia fechar a casa, a gente ia jogar feio, igual jogamos. Mas a gente jogaria para vencer, a gente jogaria com outro espírito, a gente jogaria com alguns trunfos, porque aí é a marca que o Carille deixou por mérito dele. Mas a expectativa com a chegada do Carille é o de ser campeão. E pro Corinthians ser campeão, pode até ser, tá? Porque o futebol perdeu a lógica faz muito tempo, na realidade nunca teve. Mas como grupo ainda falta muito. E o Corinthians sabe disso. Se você conversar com o André Sanches hoje, ele nunca vai dizer que o Corinthians, nesse momento, o Corinthians entra para ser campeão. Ele sabe que o Corinthians pode ser campeão, mas falta ainda, falta mais grupo, faltam mais jogadores, falta ainda um grupo mais forte para brigar por títulos. Em 2017, pensando no que foi
o início do Carille, tá? E o que foram os 19 jogos de invencibilidade no primeiro turno. Não, ninguém imaginava, ninguém imaginava. Então, assim, era inimaginável por isso que o Corinthians pudesse interessante conquistar o que conquistou no comando Por do isso é Carille. interessante se basear no trabalho. E pensar em continuidade e dar as condições mais tranquilas. Aliás, diga-se, possíveis Rafa, pra em isso. 2017, o Corinthians, na primeira ou segunda fase da Copa do Brasil, sei lá, Quase caiu pro Brusque. Quase caiu pro Brusque nos pênaltis. Se o Corinthians perde ali, dificilmente o Carille continuava. Mas é isso. Dificilmente. É isso, não tem jeito. Porque como é que é explicar uma eliminação pro Brusque na Copa do Brasil? É? Do Inter, o Odair, se ele perde o jogo do Grêmio Sim, início do no Brasileiro. início do Brasileiro, também não ficaria, certeza. Deixa eu dar uma passada aqui na hashtag Seleção Sport TV, o pessoal participando bastante. Não dá tempo de passar, mas eu vou passar aqui. Ó. A Bárbara Coelho, tá dizendo aqui o Antônio Giliotti, o Totó. A Bárbara Coelho é a mais lúcida da mesa, racional e lógica em suas argumentações. Vai achando. E pensa as coisas por vários ângulos, por todos os ângulos. Parabéns a ela, parabéns. Obrigada. Bárbara Coelho. Eu gosto de elogios mesmo. Não, corneta aí, pô. Corneta a gente aí. Vamos ver aqui. Marcos Vieira de Andrade. Caso o Flamengo feche com o Dedé, terá uma grande zaga, porém falta um bom centroavante, lateral direito e lateral esquerdo. Centroavante se fala no Gabriel, né, no Gabigol, mas não sei se vem, se não vem. É muito louco o torcedor, né? Porque o René foi eleito o melhor lateral esquerdo da competição. Aí na minha seleção eu coloquei o Lodge do Atlético Paranaense, porque é o olhar que eu tive sobre o trabalho do Lodge. Ele não se destacou tanto porque o Atlético Paranaense não brigou pelo título, não se destacou tanto no grupo, né? Assim, olhando... No brasileiro, olhando o macro, no brasileiro. No tá? brasileiro. Acabou não jogando, de repente, como a gente gostaria, tantas partidas. Mas o torcedor do Flamengo veio no meu pé. Você é maluco, olha a quantidade de assistências que o René tem no ano e agora pede um lateral esquerdo. E a maioria pede. Não estou falando especificamente desse torcedor, não. Mas, enfim, é só uma cornetada minha. Guilherme Silveira.